Boa tarde a todo o pessoal da luz. Abraçamos carinhosamente um amplexo de várias voltas. E digo isso também, bom dia, boa noite, às pessoas outras que verão esse vídeo de estudos que nós estamos fazendo aqui na Sala Luz, nessa tarde magnífica de inverno. Muita luz, muita paz, e que a doce e serena paz do divino Rabi da Galileia nos envolva hoje, e por que não dizer para sempre. Assim sendo, vamos fazer uma pequena prece. Ó meu Senhor, meu bom Deus, ajuda-nos a aparar as asperezas da vida e, em aparando, sermos cada dia melhor. Melhor do que ontem e amanhã, um pouco melhor do que hoje. Nesse viajor, nesta caminhada do arcanjo, ou melhor, do átomo ao arcanjo, que sempre e a cada dia aprendemos mais e mais. Essa é a lei. Se é que podemos falar em destino, esse é o destino. Que assim seja. E como sempre, a gente pede, eu solicito que Jesus, Deus, os espíritos protetores dessa sala, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, nós rogamos que os mesmos nos amparem, nos protejam e, sobretudo, nos direcione no propósito de bem servir. Que assim seja. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Muito bem, meus irmãos. Então, hoje nós vamos falar relativamente a uma sala que em 2012 já foi objeto de estudo, porquanto estamos estudando o Livro dos Médiuns, já estudamos uma vez e estamos agora no capítulo 17. Formação dos médiuns. Formação dos médiuns. É um estudo instigante, bastante envolvente e, sobretudo, os iniciantes da doutrina e as pessoas que chegam no centro pela primeira vez ou tomam conhecimento dessa magnífica ciência que é o Espiritismo, eles têm essa curiosidade, essa vontade. Como é que é? Eu sou médium? Eu tenho condição de entabular o conhecimento ou tratativas com os espíritos? No caso de um sonho, no caso de uma premonição, intuição, é efetivamente a ação de um espírito? Posso ou devo evocar o espírito? Como sou sabedor se esse arrepio, se esse frêmito, se essa coisa diferente que eu penso em sentir é uma coisa minha ou, por outro lado, do espírito que quer modificar, ou melhor, manifestar? É meu? Como falamos um termo técnico, anímico, ânimos, alma. É da minha alma? É meu? Ou é um espírito que está manifestando? É um espírito que está querendo entrar em contato conosco? Isso e muito mais vamos falar nos estudos nessa tarde. Então, meus amigos, a gente fica muito feliz em estar aqui. E eu sempre digo que se pudermos acrescentar uma pequena partícula, pequena coisa, e esse acréscimo à pessoa que de uma certa forma recebeu, puder modificar para melhor, já valeu o nosso propósito. Já valeu o nosso propósito. Certa feita, e eu sempre aqui falo, Madre Teresa de Calcutá sendo arguída, e um determinado séptico disse a mesma:
olha, somos sabedores que o que a senhora faz é meritório, é muito bom, mas isso aí é muito pequeno, é muito pouco diante a humanidade, ou melhor, até mesmo na região que a senhora atua, isso aí pouco significa, ou não significa quase nada. De onde, humildemente, ela olhou no centro dos seus olhos e disse: filho, sei que efetivamente o que eu faço, a minha ação, é uma pequena gota, é muito insignificante, é uma pequena gota no oceano, mas lhe afirmo com toda a contundência que, sem essa gotinha, o oceano seria menor. E aí eu faço dela minha palavra. Se alguém tomar um posicionamento, uma atitude, ou mudar-se, ou mudar o seu comportamento em função daquilo que nós ao longo do tempo temos dito, falado, exortado, eu acredito que a nossa missão já foi cumprida. Porque o pouco, diante da eternidade, que é até difícil de imaginar, porquanto vivemos num mundo material. Então não temos a concepção da eternidade. Já é muito. Hoje um pouquinho, amanhã outro, a hora que menos espera, nós já estamos galgando mundos superiores a esse da Terra, que é mundo de prova e expiação. Pois bem, mas eu sou médio, poderei ser um médio escrevente? Como faço para sê-lo? Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele disse, após perguntar aos imortais, aos espíritos, se os mesmos nos influenciam, se eles nos alteram, nos impulsionam a fazer alguma coisa. A resposta dos mesmos foram enfática e, de uma certa forma, incisiva. Mais do que supondes, de ordinário ou a miúdes, conforme a tradução, nós é que vos influenciamos. Ora, gente, mais do que supondo, nós que de ordinário vos influenciamos. É bem verdade que não somos marionetes, e essa influenciação ocorre e decorre até onde permitimos, até onde o nosso livre-arbítrio permite. Por quê? E também mais à frente, ele disse que nós estamos acotovelados. Acotovelar é o cotovelo, realmente. Então, acotovelado por espíritos. Então, perto de mim, perto de nós, em nosso derredor, ou ao nosso redor, tem uma chusma, tem uma nuvem, tem uma pleiade de espírito influenciando. Já no Livro dos Médiuns, ele diz o seguinte: todo aquele que sofre influência dos espíritos, podemos afirmar que é médium. Por essa afirmação da influência do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, que todo aquele que sofre uma influência, poderemos afirmar que é médium, nós, o decorre dessas dois posicionamentos, afirmar que categoricamente todos são médiuns. Entretanto, no capítulo específico, no Livro dos Médiuns, Kardec fala que médium, propriamente dito, são aqueles, que além de receber essa influência espiritual, mas que a têm de forma contundente, de forma direta, de forma perene, às 24 horas. Esses sim são denominados médium. Veja que Kardec, mas, que porém, a conjunção coordenada alternativa, mas só designamos médiuns aqueles que têm essa qualidade, essa bênção, esse beneplácito durante
o período todo. No entanto, raras são as pessoas, veja bem outra advérbio, raras são as pessoas que não têm da mesma, ou seja, da mediunidade, algum rudimento. Então, se raras são as pessoas, tem pessoas que nem rudimento não têm. Mas o que é o rudimento deste? Rudimento da mediunidade é aquele lampejo, aquele insight, aquela inspiração, aquela intuição, e muitas vezes até uma premonição. Ou seja, eu sonhei com determinada coisa e aquela situação ocorreu. Eu recebo um telefonema, falo, olha, é o Carlos, é o Wilson, é Rita, é alguém me telefonando. Irmão X? E aí eu pego o telefone e, ipso fato, aquela pessoa que eu preliminarmente pensei. Ora, nesse aspecto específico, sou médium? Não. São características, são rudimentos da mediunidade. E veja que Kardec ali afirma, raras são as pessoas que não o têm. Pois bem, e para falarmos relativamente à mediunidade, uma das mediunidades mais simples, direta, objetiva e que tem resultados práticos é a mediunidade dita escrevente, médio-escrevente, que nos livros mais modernos, ou livro aí de 30, 40 anos, denomina médios psicógrafo, psicografia. Kardec, em sua época, era médio escrevente. Em que consiste? Ela consiste em o espírito te intuir, te inspirar, e você, como um telefone, e após a sensibilização do seu centro de força humeral, notadamente, você vai escrevendo. Tem pessoas que na primeira, segunda ou terceira reunião escreve naturalmente. Outras dezenas de reuniões ou meses afora não consegue. E Kardec, nessa particularidade, ele nos ensina, nos orienta que, para a pessoa saber se é médium, ele deve, de forma mais prática, tentar verificar, fazer o que se propõe no Livro dos Médiuns. Aliás, o Livro dos Médiuns, quando foi editado pela primeira vez, e foi editado logo após o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos em 57, parece-me que o Livro dos Médiuns em 61, 1861, porque o clamor, a solicitação, os questionamentos era constante. Como que eu faço? E nos salões franceses, as diversões relativamente à mediunidade, que é a parte científica da nossa doutrina, a parte ciência, decorreu daqueles fenômenos, inicialmente Randesville, né, Estados Unidos, e posteriormente bastante estudado na França por Kardec, mais especificamente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi, podemos dizer assim, o primeiro centro espírita na França. Então Kardec, ele falava que para sabermos se somos médios, se aquele arrepio, se aquele frento, se aquela intuição ou mesmo inspiração que temos vai materializar numa escrita, é tentarmos. E o que ele diz? Ele disse para recolhermos em um quarto ou em um cômodo de pouco barulho, recolhermos em um quarto ou em um cômodo da casa de pouco barulho, longe de televisão,
longe, naquela época naturalmente não tinha televisão, longe de crianças, cachorro, etc., voltado para dentro de si. Você elevar os seus pensamentos com o melhor dos propósitos e fazer uma prece a Deus, a Jesus, seu anjo protetor, que nós no Espiritismo denominamos Espírito protetor. Ó meu Deus, meu bom Jesus, fazei com que, nesse momento, o Espírito, é oportuno até que você evoca um espírito familiar, um espírito conhecido, ó, fulano de tal, com a ajuda dos bons espíritos, sobretudo o meu espírito protetor, ajuda, e se ele tiver, o espírito evocado, tiver na condição de manifestar, na condição de falar, ele, sem dúvida alguma, poderá manifestar. Mas veja bem, que essa interconexão, que essa manifestação depende da sintonia que eu estou ou esteja com esse Espírito. Por isso a importância da oração, a importância da contrição, a importância da seriedade dessa evocação. Por quê? Falamos inicialmente que em nosso redor está cheio de espíritos, querendo naturalmente comunicar. E Kardec foi mais ainda. Eles estão nos acotovelando, eles estão nos chega para lá, chega para cá, está cheio de espírito. Ora, então é necessário que nós, de forma contrita, de forma séria, com bastante fé e sobretudo rogando a Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso guia e modelo, para que, em sendo possível, esse irmão comunique. E você, muito levemente, não apoia a mão no papel, muito levemente, pega-se uma caneta ou um lápis. Na época de Kardec não existia esferográfica, existia caneta, a pena e lápis. Ora, e você com a caneta, muitas vezes, a pena, muitas vezes recebendo um espírito mais trevoso, um espírito que está num estado de sombra, um espírito que ainda está sofrendo, com gestos bruscos, bate a caneta com força, pode naturalmente rebentar, amassar e não ficar bom. Por isso usava-se muito lápis. Mas você pode usar lápis, pode usar a esferográfica, pode usar aquele meio que mais facilita a sua escrita. Então, coloca-se muito de leve, não apoiando essa parte posterior da mão no papel, e fecha os olhos, ou mesmo com eles abertos. A luz pode ser mais tênue do que essa, ou, de uma certa forma, claro, e você mentaliza. Isso é solicitado que eu faça por um quarto de hora, ou seja, uns 15 minutos, de 5 a 15 minutos. Pois bem, há alguma orientação em centros espíritas que nós não devemos fazer essas evocações em casa. Porque você pode ser ou dar passividade a um espírito e esse espírito tomar proporções àquela situação que poderá ser incontrolável. E lá no centro, você estudando nos grupos mediúnicos, lá tem todo um ambiente, tem os médios específicos e tem todo um ambiente onde você será assistido. O que a gente diz é o seguinte: se você estiver fazendo essas experiências em casa e não sentir essa pressão espiritual, esses descompassos, tudo bem, mas aí sentindo, pare. Não faça isso. Tanto André Luiz como Emmanuel, via Chico, eles
falavam que não era aconselhável, ou dizem em literatura que não é aconselhável fazer essas experiências na residência propriamente dita, justamente para evitar algum problema dessa natureza. Mas tem vários casos, e essa orientação Kardec diz até porque. À época, o Espiritismo nasceu desse comportamento da evocação. E evocar quando você não evoca e simplesmente direciona o seu pensamento a vários espíritos é como, diz Kardec, em uma assembleia, em uma reunião. Você não dando a palavra para um, deixando-a livre, qualquer um dos presentes ali podem pegá-la e, de uma certa forma, falar conforme ele está pensando, ele quer. E como sabemos, tratando-se de espíritos, em nosso derredor, em nossa volta, há uma série de espíritos, e normalmente espíritos bem mais inferiores do que nós. Então, como vimos, o processo é muito simples. Ele consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis, de um papel, colocar na posição adequada, elevar o pensamento e esperar essa manifestação. Essa disposição, a mediunidade, ela é material. As pessoas, muitas vezes, com a mesma já nascem, mas pode ser desenvolvida, conforme o adjetivo utilizado por Kardec, ou mais recentemente, educada, segundo Filomeno de Miranda. Então, Kardec utilizava desenvolver a mediunidade. Porque somos sabedores e temos a experiência prática que muitas vezes, nessas primeiras reuniões mediúnicas, o médium, ou as pessoas com viés mediúnico, começam a escrever. E escreve simplesmente fazendo círculos, fazendo rabisco, e de uma certa forma, aí vai desenvolvendo. Ou como Queiroz, vai educando. Ao passo que, com um período de tempo maior, a coisa flui naturalmente. E o fato, diz Kardec, de você, nesse primeiro momento, perceber ou ter dúvida se aquilo é anímico, ou seja, do ânimo, da sua alma, seu mesmo, do próprio espírito, ou se é de um espírito comunicante. Kardec diz que isso não tem problema e não devemos preocupar. Com o tempo, com a experiência, com a maturidade nesses trabalhos, você vai diferenciando com naturalidade aquilo que é seu e o que não é. Ademais, eu também digo que não temos que ver isso, porque eu sou espírito. Já foi dito que para a gente saber se é um espírito bom, se é um espírito ruim, a gente tem que ver o conteúdo e não a forma, né? O fundo. A mensagem é boa? O que demanda da mesma? Ela nos exorta, nos direciona, nos solicita a coisas boas? Se assim for, é de um espírito bom. Pelo contrário, quando a mesma é muito personalista, trata-se de datas, coisas particulares, previsão, forma, dando datas específicas de acontecimentos, não tenha dúvidas. É um espírito zombeteiro, um espírito fadado a nos direcionar não a um bom caminho, nos direcionar a um caminho ruim. Isso é fato. O desejo de todo aspirante à mediunidade é confabular, já é começar a escrever de imediato, ou ser o intermediário dos espíritos. E nós somos sabedores que isso não ocorre. Por que esses centros
que estuda a mediunidade, eu digo que esses centros, porque há centros que querem e fazer um espiritismo sem espírito. Então não tem sessões mediúnicas, não tem tratamento desobsessivo, não tem estudo da mediunidade. Lá em Bauru, o Centro de Caridade de Richard Simonetti, a última vez que eu vi, tinha 86 grupos de estudo da área mediúnica. O centro onde eu frequento aqui em Palmas, pequenininho, é um centro pequeno. Nós somos hoje o 4º ou 5º centro em tamanho aqui é muito pequeno, Palmas, menos de 300 mil habitantes. E lá nós temos 3 grupos de estudo mediúnico. 3 grupos de estudo mediúnico. Um centro pequeno, e é o único que tem isso. Além do que fazemos um trabalho também dentro da área de psicografia. Começamos a sessão pública às 20 horas, das 19h30 às 20, há 1 ou 2 médiuns recebendo mensagens de pessoas que fizeram essa evocação através de um caderno, essa solicitação, ou mesmo espontaneamente de algum espírito dirigente da casa, alguns espíritos que nos dá, nos dá a sustentação, dirigindo aos trabalhadores, às pessoas que vêm e participam da reunião. Então, há esse trabalho lá. É importante? Importantíssimo. É importantíssimo porque, como eu disse, é a parte ciência do Espiritismo. Porque Kardec, ele definiu o Espiritismo como ciência que estuda a manifestação do espírito do mundo corpóreo, ou melhor, do mundo espiritual ao mundo corpóreo, e o que decorre dessa relação. É uma ciência, é uma filosofia, e em decorrência da filosofia e da ciência, decorre um processo moral, que aqui no Ocidente nós chamamos de religião. Então podemos afirmar que Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Outra solicitação, orientação que Kardec dá, aquela pessoa que tentou 1, 2, 1 mês e porventura não teve ou não recebeu comunicação nenhuma, ele deve dar um tempo, ficar uns 6 meses e depois retornar a esse exercício. Porque a mediunidade, ela manifesta em criança, em jovem, em meia idade, como em pessoa já de bastante idade, né? Então não tem época. Posso, naturalmente, não ser um médium escrevente, um médium psicógrafo, mas sou um médium intuitivo, sou um médium de cura, um médium de sustentação que é extraordinário, porque somos sabedores que qualquer tipo de mediunidade, efeito físico ou inteligente, como o médium escrevente, há dado o fluido magnético existente. E isso muitas vezes é captado junto aos médios de apoio, os médios que estão presente fisicamente ou fora. Doa esse plasma, o ectoplasma, denominado o fluido vital, o médium utiliza, associando ao dele e ao fluido espiritual, a essa junção aonde há a implementação da mediunidade física propriamente, no que tange a movimentação de objeto, a som, a materialização, ou mesmo a inteligente, que é escrita. A psicofônica também. Então, o espírito precisa de um fluido animal, que é meu fluido, o fluido do outro médio, do médio de sustentação, para que haja efetivamente, ou para que se processa a mediunidade. Para que se processa a mediunidade. Então, não existe
uma maneira, um meio de eu saber, olha, fulano de tal é médium. Não existe uma característica, e Kardec afirma isso, física, externa, para nós verificarmos se a pessoa é ou não médium. Então você precisa tentar, você precisa participar de um estudo mediúnico, em um centro sério. Por que no centro? E por que os estudos mediúnicos não recebem qualquer um? Foi dito, e nós dizemos no início desses estudos, que a maioria das pessoas, especialmente aos simpáticos do espiritismo ou o aspirante, chegando, ele quer esse contato físico, esse contato primeiro, ou seja, ver a fenomenologia. Mas isso não é possível. Você precisa de pelo menos um ano, alguma coisa a menos, mas desde que estude, um ano estudando as obras básicas, o Livro do Espírito. Agora a própria Federação Espírita Brasileira denominou uma apostila muito bem estruturada, cognominando a ESE, que é Estudo Simplificado da Doutrina Espírita, onde vê de uma forma bastante resumida, mas direcionada à doutrina dos Espíritos. Porque o que ocorre, meus irmãos? Se o cidadão, naquele afã de participar de uma sessão mediúnica, não sou médium, eu quero ver, eu sinto arrepiar, eu vejo as coisas, eu sinto ele vai ir lá, em observar, ver uma pessoa muitas vezes contorcer, ter uma modificação de voz, fazer algum movimento mais brusco, ele pode estranhar, ele pode chegar, e inclusive até desacreditar. Na minha época, isso há muitos anos atrás, mais de 50 anos atrás, eu nasci no berço espírita. E naquela época, a sessão mediúnica era feita na sessão pública. A pessoa chegava, enquanto estava alguém fazendo uma preleção, tinha 2 ou 3 passistas, médios, a pessoa incorporava lá, e o que ocorria? As outras pessoas que estavam assistindo questionavam a si própria ou a outrem. Isso aí é imaginação, isso aí é pensamento dela, isso aí é embuste, isso aí é trapaça. Ou seja, ela não tinha um preparo, não tinha um conhecimento para aceitar essas verdades espirituais. E no livro até, o que é o Espiritismo, e Kardec o divide, uma entrevista com um séptico, um padre, um visitante, e esses questionamentos foram em relação a 600 cartas por ele recebidas, e ele foi intuído. Aliás, o médium, um amigo seu, é naturalmente o Espírito Verdade, que é aquela pleiade de Espírito coordenado por Jesus, incorporou, ou através desse médium amigo seu, foi dito para Kardec, fizesse esse livro contemplando aquelas 600 ou mais. Porque hoje tem e-mail, tem Facebook, tem uma série de facilidades na comunicação. Naquela época não. Ou era trem, charrete ou burro. Então 600 cartas é muita coisa. E me parece, só para vocês ficarem um pouco perplexos, a primeira edição do Livro dos Espíritos parece que foi 60, foram 501 questões, 60 e poucas edições. Por quê, meus irmãos? Não tinha a facilidade que tem hoje. Gutenberg ainda não tinha inventado a máquina, a máquina tipográfica, parece-me que sim. Então, era difícil. Hoje não, a coisa mais fácil, você no computador, naquela época tinha de montar tipo por tipo, aliás não tinha nem luz elétrica, mesmo, era no lampião, era coisa com dificuldade, então precisa a pessoa estudar. E tem centros que, por exemplo, está em seu estatuto, em seu regimento interno, que precisa-se de pelo menos você ter um ano de estudo na casa. Um ano de estudo na casa. Mas isso tudo
é bem flexível, porquanto vem algum irmão de outra cidade, de outro centro, com alguma experiência, e compete a pessoa passar no atendimento fraterno, ou mesmo ao diretor da mediunidade, e eles conversarem. É a diretoria desse departamento sentir cada caso. Com relação ao grupo mediúnico, há também, não é que está fechado, 10, 15, sugere-se uma faixa de umas 15, 17 pessoas. Por quê? Porque depende, meus irmãos, assim falamos, depende da sintonia. Você ter tratativa, você dar passividade, você ser o telefone, o medianeiro do espírito, você precisa estar em conexão com a espiritualidade. Tem que estar num clima ameno, num clima de amizade, num clima bom. Ora, então, mais do que propiciar esse clima para essa comunicação, tem que haver uma amizade, tem que haver um grupo hegemônico, tem que haver um grupo forte. Porque, sendo amigo, sendo fortes e trabalhando com um objetivo precípuo, a gente, sem dúvida, atinge resultados melhores. Mas para aí, no início você falou que Kardec sugere que podemos fazer essas experiências em casa. Sim, você pode. Entretanto, se porventura você sentir alguma manifestação diferente que está lhe trazendo algum transtorno, pare. Não faça isso. Procure um centro. A gente fala o centro porque lá está protegido. E mesmo lá, com toda a proteção espiritual da casa, médios já equilibrados, médios com bastante tempo na área, você ainda tem problema de desajuste, ainda recebe espíritos maus, né? Mal no que refere ao entendimento, ao conhecimento, mas existe espíritos maléficos mesmo, ou seja, aqueles voltados para o mal, não que nasceram mal, porque todos Deus os fizeram simples e ignorantes no que refere ao saber. No entanto, nessa evolução que falamos do átomo ao arcanjo, e isso é a questão 540 do Livro dos Espíritos, viu? Pessoal, se vocês lerem a questão 540, o último parágrafo dela, Kardec conversando, questionando os espíritos, e lá essa parte falando da evolução, e questionando de como é feita essa evolução. E o Espírito disse que a evolução se processa do átomo ao anjo, ao arcanjo, vez que este fora átomo um dia. Ora, mas com isso você está falando que esse caderno, essa mesa, esse banco aí, que é um átomo, ele vai ser um arcanjo? A própria matéria, pela mesma forma, ela passa por processo de evolução aos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e angelical. E, com certeza, a evolução prossegue, mas foi nos dado a saber esses 4 ou 5 reinos. Então, o espírito vai estagiando. Pelo que está falando, o próprio átomo, ele será um espírito em algures, né? Em outro tempo. Isso não porque ele quer, porque é obra de Deus e nesse processo evolutivo tudo caminha para a perfeição. Então vimos que uma das primeiras coisas, quando você quer verificar e exercer esse processo mediúnico, além de estar só com o coração voltado à espiritualidade, é colocar-se de forma serena e em paz e após fazer a evocação, esperar a respectiva manifestação. E essa manifestação, como vimos, você deve direcionar a um espírito familiar, e sempre rogando
ao seu anjo protetor, digo ao seu anjo protetor, ao seu espírito de guarda que te ilumine e com a ajuda e o amparo de Deus, de Jesus Cristo e de seus santos, vamos dizer, de preferência, que direcione e que permite que espíritos de um certo calão possa comunicar através de você. Outra coisa que nós sempre questionamos é a identidade dos espíritos. Quase sempre o espírito manifestante, ele, ao manifestar, ele assina. Ele assina, ele coloca o nome, mas isso não tem problema. A gente fica naquela assodamento, naquela pressa de saber quem que é. Não preocupe. Vamos verificar o que dimana da mensagem, o que a mesma está nos dizendo, está nos direcionando. Outra coisa, relativamente, olha, assinou Paulo, assinou fulano, Beltrano, meu avô, meu tio, mas a letra não parece. Não tem nada a ver a assinatura com a assinatura do meu pai, da minha mãe, aquele espírito que porventura ali identificou. Isso não tem problema. Não tem problema porquanto existe 2 ou 3 características, entre várias, que pode identificar a assinatura. Em primeiro lugar, o médium, para aproximar a assinatura, ou mesmo ter a assinatura daquele espírito que comunica, ele deve ser mecânico. O que é médium mecânico? É aquele que não tem consciência do que escreve, ou semimecânico. E esse tipo de mediunidade, ou seja, que escreve com a letra do espírito comunicante, ou que a assinatura é muito parecida, ou talvez similar, é dito médium polígrafo. E nós somos sabedores que a maioria, se não grande parte mesmo, dos médiuns escreventes, dos médiuns psicólogos, são médiuns conscientes. Isso é muito bom, ser médium consciente, você ter consciência do que escreve, porque você pode filtrar, você pode, no caso de uma psicofonia, o espírito está lá, ó, fala isso, xinga ele, faz aquilo, você filtra e você efetivamente não diz e não fala com o espírito o que o espírito está te dizendo. Passa pelo seu crivo racional, da razão, você levou. Viu que aquilo não tem substancialidade, por que você vai dizer? Você não fala, você não diz. Há também um erro em afirmar que a letra bonita, a letra legível, ou a fala, no caso de uma psicofonia, o médium falante, audível e bem compreensível, é naturalmente de um espírito mais elevado. Ao contrário, a letra ruim, a fala é de um espírito menos evoluído. É errado isso, viu, meus irmãos? Há médiuns que escrevem com uma velocidade de forma tal, 3, 4 palavras por folha, porque os espíritos não economizam folha, pode escrever 3, 4 ou 5 palavras por folha, e o médium, outra pessoa não consegue ler. A gente tem que chamar o médium escrevente, o médium psicólogo que fez aquilo, e muitas vezes, no caso em sendo mecânico, ele não tendo a consciência, ou seja, não lembrou daquilo que escreveu, ele teve dificuldade. A perda ou suspensão da mediunidade. Ou seja, eu estou escrevendo, eu estou falando, estou curando, tem algum tipo de mediunidade, e essa mediunidade, hoje ou amanhã, ela pode ser suspensa, ela pode ser travada ou ficar em stand-by. Stand-by é quando nós desligamos a televisão no controle e fica aquele vermelhinho, aquele azulzinho, a televisão fica ligada, porém aguardando o dispositivo do controle. Pode ocorrer. Mas de que forma, irmão X, essa suspensão ocorre? Muitas vezes, eu, na condição de médium, utilizo a mediunidade de forma indevida.
Porque Kardec disse que mediunidade é coisa santa, e santamente deve ser utilizada. E essa utilização é para quê? É para o meu bem, no que refere, no que pertine à minha evolução propriamente dita, e na ajuda a terceiro. Sobretudo na ajuda ao terceiro. Porque não existe aquele irmãozinho que devemos execrar, devemos deixar. Muitas vezes ele está um pouco atrás, e você tem que dar a mão, tem que ajudar. Porque você só é feliz quando essa felicidade se contempla e no final as coisas todas se ajustam. As coisas todas se ajustam. Então, se eu estiver cobrando, se eu estiver mercadejando, se eu estiver utilizando essa mediunidade para ou para a prática de benefícios que vêm, de uma certa forma, trazer méritos para mim, ela poderá ser suspensa, poderá ser suspendida. E isso, como disse, no caso do stand-by da TV, poderá ser por 1 mês, 2 meses ou eternamente suspensa. Vai depender do meu comportamento. Para aí, irmão X, aí você está falando que para a pessoa ser médio, ele tem que ter um caráter bom, ter que ter um caráter ótimo. De hipótese alguma. A mediunidade não olha o caráter, a mediunidade não olha o comportamento do médium. Agora veja bem, meus irmãos, a sua utilização, você, quando dela utiliza, você tem que ser uma pessoa voltada ao bem, uma pessoa voltada às ações que, de uma certa forma, vai proporcionar ajuda àquela pessoa a ser ajudada, né? Então, a mediunidade não depende do caráter, mas depende, sobretudo, quando você vai trabalhar em curas, quando você vai fazer a mediunidade bem, vamos dizer assim, proporcionar o bem a terceiro ou a você mesmo, você tem que estar bem consigo mesmo. E isso por quê? Falamos relativamente à sintonia. Se eu estou bem comigo, estou interiorizado dos princípios saudáveis que Cristo exemplificou, então, por consequência e concomitantemente, eu tenho e sou assediado por espíritos naquele padrão, naquele jaez, naquele processo, naquele padrão vibracional. Por outro lado, se eu sou uma pessoa que estou com pensamentos não puros, pensamentos não dadivosos, pensamentos voltados ao vício e ao mal, eu vou ter, pela mesma forma, falamos da sintonia, espíritos que vai dar ou me impulsionar a fazer essas besteiras. Aí que é o caso. Eu tenho trabalhado no centro. Eu estou sendo assistido por um espírito bom. Eu estou sendo assistido por um espírito, vamos dizer, mais superior a mim. E esse espírito está proporcionando não só bondade ou bênçãos no meu processo evolutivo, como ajudando pessoas outras. Aí eu começo a tergiversar. Eu começo a desviar. Ele, sem dúvida alguma, não, meu camarada. Eu estou aqui, estou te dando uma mão, estou te ajudando, estou fazendo com que você progrida, mas, através da utilização do seu livre-arbítrio, você não quer? Então ele naturalmente afasta, pode naturalmente afastar-se. E aí que é o caso da suspensão temporária ou definitivamente da mediunidade. Então veja que não depende do meu caráter, mas a utilização sim, essa precisa do meu bom e bem proceder. E como assim se pratica? É como nós sempre falamos, através da reforma íntima, através de sermos e praticarmos o que está escrito lá no livro dos Espíritos, sermos um homem de bem, né? Praticar o bem. Meus amigos, meus irmãos, então, vimos de uma forma bastante sinóptica, né? De uma forma, um resumo bastante concentrado, a utilização, a mediunidade. Vamos ver, oportunamente, as várias formas. Hoje vimos a mediunidade escrevente,
mas tem a auditiva, a psicofônica, a intuitiva. E quando o médium, a partir daqueles exercícios que Kardec sugeriu-nos a fazer, isso pode ser feito ou no centro espírita, nessas casas, sociedade espírita, ou você mesmo, mas em você não sentindo uma evolução, você dá um tempo, dá um time, um processo, porque pode naturalmente naquele período, naquele espaço de exercício que você estava fazendo, não manifestou, mas num determinado dia, outro, para frente, espera, como o próprio diz Kardec. Depois de 4, 5 meses, fazendo 10 ou 15 minutos por dia, você sentiu que efetivamente aquela mediunidade não manifestou e você não foi objeto desse processo, deste telefone. Então dá-se um tempo, porque ela virá, naturalmente. Reforçando o quê? Você pode não ter uma mediunidade psicográfica, uma mediunidade em relatar, escrever o que os espíritos estão querendo. E olha que tem vários espíritos em nossa volta querendo manifestar. Uma coisa que me lembrei agora, nessas reuniões espíritas, a pessoa, o candidato a médio escrevente, quando está fazendo a prática da escrita e está tendo dificuldade em um médio escrevente, encostando a mão ou sobrepondo sobre a sua mão que está escrevendo, ele pode naturalmente escrever. Ou por outra, o próprio médio dialogador, o médio doutrinador, o médio esclarecedor, como queira, ele chegar com as mãos, dirigir fluidos magnéticos e a pessoa começar a escrever naturalmente. Há caso, ressaltamos, que a pessoa na primeira reunião, as 2 ou 3 primeiras reuniões, já escreve naturalmente, e outras demoram mais, e outras não têm essa mediunidade, mas como, e repito, tem outras mediunidades, todas são de igual ou mais importância. Não tem nenhuma mediunidade que é mais importante do que a outra. Meus irmãos, vamos fazer uma pequena, muita luz e paz, vamos fazer uma pequena oração para encerrarmos nosso estudo. Meu Senhor, meu bom Deus, e a sala luz no caminho, nós agradecemos as participações nos textos, na área de texto, e oportunamente vamos interagir, responder todos esses questionamentos. O tema é bastante excitante. Deus nos ajude, Deus direcione, sempre ao propósito de bem servir. E aqui, novamente, agradecemos a espiritualidade que dá sustentação a essa sala de estudo. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Um beijo em vossos corações. Muita luz, muita paz e que Deus nos guarde para o bem, hoje, amanhã e sempre. Tudo de bom.